Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 7 de abril, e eu tô aqui de volta. E aí eu quero saber como que foi ontem. Foi tudo bem? Como que foi o vídeo? O que vocês acharam? Que foi fácil, tranquilo, deu pra entender certinho? Tomara que sim, tá? E aí, fizemos as atividades? Então hoje a gente vai corrigir as atividades que vocês fizeram ontem, tá? De língua portuguesa, que a gente estava trabalhando os sinais de pontuação, tá? Então vocês vão lá, peguem a apostila de vocês e vamos lá para a página 31 de língua portuguesa. Dá um tempinho, tá? Vou esperar vocês irem lá pegar, abrir a página. Foi? Deu? Ok. Então lá na página 31, primeiro a gente tem um texto. Lembra que a Pro falou com vocês ontem sobre a questão do texto, de prestar atenção, de ler com atenção. Falei atenção, atenção 1000 vezes, né? Depois eu fui ver o vídeo, meu Deus, falei 1000 vezes atenção, atenção, mas é bom. Então, tem um texto lá assim. A primeira questão tá assim: leia um trecho retirado do livro Serafina e a Criança que Trabalha. E aí tem um texto que eu vou ler. Podem ler junto comigo, tá bom? Então, tá assim. É só não fechar os olhos e dar as costas ao problema, como se ele também não fosse nosso, olhando, enxergando e denunciando quando necessário. Sabe, o Estatuto também fala que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violência dos direitos da criança e do adolescente. E como é que eu, sozinha, vou poder fazer isso, professora? Você, sozinha, Serafina? Isso nunca vai acontecer. A senhora tem razão. Depois de ficar sabendo de todas essas histórias, ninguém vai conseguir ficar indiferente. E tem outra coisa, Serafina, aliás, muito importante. Você e todas as outras crianças que estão podendo frequentar uma escola não devem esquecer jamais que o estudo é um trabalho que prepara para o futuro. E por falar nisso, você já fez a lição de casa hoje? Bom, esse é um trecho do livro Serafina e a Criança que Trabalha, do autor Jô Azevedo. E ali, logo abaixo do texto, tem duas questões para a gente responder. Tá? Então a gente percebeu que nesse texto tem vários sinais de pontuação. Eu espero que vocês tenham percebido isso, tenham anotado. E outra coisa, o trecho desse livro, ele remete ao quê? Que a gente estudou desde o começo do ano. Ele está falando sobre o ECA. Quem que lembra do ECA? Quem sabe me dizer que sigla é essa? ECA. Quem sabe me dizer? Isso mesmo, está se referindo ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Desde o comecinho do ano, a gente já trabalhou vários trechos, tanto do Estatuto, livros que remetem ao Estatuto, que falam. E a gente tá sempre nessa tecla, que criança tem que estudar, brincar, ser feliz, né? Que criança não pode trabalhar. A gente estudou muito isso, a gente já viu muito isso. Eu tenho certeza que aí em casa todos vocês já sabem que esse texto traz referência do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Que lá tá lá os direitos e os deveres de vocês, tá bom? Então lá na questão A tá escrito assim: que personagens estão dialogando no texto que você acabou de ler? Então o que tá dialogando nesse texto? Tem um diálogo. Bom, se tem um diálogo, tem pelo menos duas pessoas ali conversando. Quem são essas duas pessoas? Isso mesmo, a Serafina e a professora dela. Então, vocês vão escrever lá, na respostinha da A Serafina e a sua professora. Não esqueçam, Serafina com letra maiúscula, ok? Substantivo próprio, tá? Então, olhem se vocês fizeram certinho. Quem não fez certinho, apaga e corrige, ok? Mas eu tenho certeza que eu conheço a minha turma, tenho certeza que vocês, B. Circule no texto o sinal que aparece antes da fala da professora e da Serafina. Então, tem um pontinho, a gente vai circular lá no texto. Então, qual que é o sinal que aparece antes da fala de um personagem? Quem lembra? Qual que é o sinal?
O travessão. Então, vocês teriam que ir lá no texto e fazer um círculo em volta de cada travessão que aparecia antes da fala, de uma ou da outra, tá? Então, lá no pontinho tá assim. Qual é o nome do sinal que você circulou? Eu acabei de dizer. Como que é o nome desse sinal? Como que é? Travessão, ok? E o que ele indica nesse texto? Então, são duas perguntas. São duas perguntas. Ali no pontinho, vocês podem ver que tem uma frase, um sinal de interrogação. Outra frase, outro sinal de interrogação. Então, tem dois sinais de interrogação, então são duas perguntas. Então, eu já sei que eu tenho que dar duas respostas. Então, a primeira pergunta, qual é o nome do sinal que a gente circulou? Como é o nome desse sinal? Travessão. A segunda pergunta, o que ele indica no texto? Então, o que ele está indicando nesse texto? Nesse texto, ele indica que vai iniciar a fala do personagem, ou da professora, ou da Serafina. Então, vocês escrevam travessão. No texto, ele indica que vai iniciar a fala de um personagem. Tá bom? Ok? E aí, vocês sempre me perguntam na sala, Pro, mas eu tenho que escrever certinho do jeito que você falou? Não, lembra que a Pro falou? Às vezes, você escreve uma palavrinha diferente, de uma outra maneira, mas tem que ter o mesmo sentido, tem que querer dizer a mesma coisa, tá bom? Então, lá na página 32, vamos lá na página 32, corrigir as atividades que vocês fizeram lá. Então, lá no exercício 2, tá assim, leia em voz alta as frases a seguir. Então, vocês vão ter, tem 3 frases, tá? E você, mesma frase, e vocês vão ter que ler essas 3 frases em voz alta. Tem que ler mesmo, tá, gente? Então, a primeira frase tá assim: você já fez a tarefa de casa hoje? Tá afirmando. Você já fez a tarefa de casa hoje. A segunda tá assim: você já fez a tarefa de casa hoje? Tá o quê? Tá perguntando, não tá afirmando. Tá perguntando. Na terceira, tá assim: você já fez a tarefa de casa hoje? Nossa, tá? Surpresa, é a mãe de vocês, né? Meu Deus, você já fez a tarefa de casa hoje? Que lindo, que delícia, que surpresa. Então, a gente leu as 3 frases que estão escrito a mesma coisa, mas lá no finzinho, cada uma dessas frases tem um sinal de pontuação diferente. Então, a gente tem que ler, a entonação da voz é diferente. Vocês conseguiram perceber isso quando eu li? Eu espero que sim, tá? Então, você leu as frases da mesma maneira? Então, quando vocês leram aí em casa, vocês leram da mesma maneira? Do mesmo jeitinho? Não, porque o sinal de pontuação no final de cada frase estava diferente, tá? Então, não. As frases foram lidas com entonações diferentes, ok? Então, é isso que vocês vão responder. Vocês leram da mesma maneira? Não. As frases foram lidas com entonações diferentes em virtude dos diferentes sinais de pontuação, tá? Então, a resposta, não. As frases foram lidas com entonações diferentes em virtude dos diferentes sinais de pontuação. Gente, eu sei que é mais complicado as correções aqui por vídeo, porque lá na escola a Pro para, a Pro espera para continuar. Mas aqui tem um recurso que vocês podem utilizar. Dá um pause, escreve, ok? Vocês podem fazer isso, tá bom? Quando estiver assistindo o vídeo e quiser escrever alguma coisinha, dá um pause, escreve, depois dá o play e continua, tá bom? Então, na B. A B tá assim: ligue as colunas. Então, tem 2 colunas. Na primeira, eu tenho 3 sinais de pontuação. Eu tenho um sinal de exclamação, um ponto final e um sinal de interrogação. Na segunda coluna, eu tenho 3 frases. A primeira está escrita assim: usado em perguntas. A segunda, usado para expressar emoções. A última, usado em frases afirmativas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ligar essas 2 colunas. Então, o sinal de exclamação. Eu vou ligar o sinal de exclamação em qual dessas 3 frases? Isso, eu vou ligar na segunda frase, onde está escrito assim, que o ponto de exclamação, ele é usado para expressar emoções, que foi tudo que eu disse ontem. Ok? O ponto final, eu vou ligar ele aonde? Usado em frases afirmativas.
ok? Lembra que eu falei ontem que o ponto final eu vou usar numa afirmativa ou numa negação. Ou eu vou afirmar ou eu vou negar alguma coisa, tá bom? E o último, ponto de interrogação, eu vou ligar aonde? Usado em perguntas. Super simples essa questão, uma delícia. 3. Recorte as frases do final dessa página e colhe-as na ordem correta. Então, eu tenho, no final da página de vocês, eu tenho lá 3 frases, tá? E aí vocês vão recortar essas 3 frases. Ah, Pro, eu não tenho tesoura aqui, eu tô sozinha. Vai rasgando assim, bem delicadamente, quem não tem tesoura, tá? Em volta, assim, de cada frase, delicadamente, tá bom? E aí, eu tenho ali 3 retângulos, onde vocês podem colar essas frases. E aí tá escrito assim: uma menina vai para a padaria e pergunta. Bom, se ela chega na padaria e faz uma pergunta, qual que é a primeira frase que eu vou colocar ali? Das 3. Se foi a menina que perguntou, eu vou colar. A que horas ele volta? Ou eu vou colar, o pãozinho já saiu? Ou eu vou colar, sim, moça. Então, qual que eu vou colar? Se eu chego na padaria, que pergunta que eu faço? Se tem pãozinho, se o pãozinho já saiu do forno, se o pãozinho já saiu, é isso que eu vou perguntar. Então, vocês vão recortar lá onde está escrito, o pãozinho já saiu? Vocês observem que tem um travessão, porque é uma fala, e no final, um ponto de interrogação, porque é uma pergunta. O pãozinho já saiu? E aí, no segundo retângulo, eu vou colar, sim, moça. Então, um ponto de um travessão e no final um ponto de exclamação. Sim, moça, né? O que ele quis dizer? Que o pãozinho já saiu, né? Que já saiu do forno. Foi isso que ele quis dizer. E no último retângulo eu vou colar. E a que horas ele volta? Ai, que menina, né, gente? Ela fez bem uma pegadinha ali na padaria. Então, colhem essas 3 frases ali, bem bonitinho. E com isso, terminamos a correção das nossas atividades de ontem, tá? E aí vocês corrijam e depois que vocês terminarem de corrigir tudo bonitinho, lembra que eu falei, se quiser pausar o vídeo para vocês poderem escrever alguma coisa e corrigir melhor, cuidado com a letra, lembra que a Pro sempre fala, tá? Eu quero bastante capricho, depois eu vou olhar um por uma dessas atividades aqui, eu quero ver o capricho, tá bom? E depois vocês vão lá para a página 33 de matemática, tá? Vocês vão lá para a página 33, tem uma primeira atividade lá em cima na página, mas essa atividade a gente já fez, tá? Que é um conteúdo anterior. Então, lá na página 33, vocês vão lá onde está escrito de olho nos sólidos geométricos. Vamos lá, que eu vou esperar vocês. Ah, eu tenho uma ideia. Enquanto vocês procuram a página, vocês vão lá em matemática, procuram a página 33, eu vou passar um videozinho aqui sobre os sólidos geométricos para vocês, tá? É um videozinho que eu peguei no YouTube de um canal que eu sigo, que é muito legal, depois vocês podem ir lá e seguir também. É um canal que tem vários vídeos, tudo sobre educação, tá? Tem sobre ciência, tem sobre matemática, língua portuguesa, é um canal muito legal. Então eu vou pôr esse videozinho, vocês olhem o vídeo, prestem bastante atenção, que vai falar sobre os sólidos geométricos e depois a gente retorna ao conteúdo, ok? Hoje vamos aprender os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos que tem? Preste atenção que nós vamos contar para vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche. E aqui temos um cubo. Ele tem 6 caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E esta caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas 2 bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases dele são iguais.
existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são 2 quadrados iguais. Este prisma tem 2 triângulos como base. É como uma rampa. Uau, que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide. A base é um polígono e os lados são triângulos que se encontram na ponta, que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos geométricos? Esfera, cubo, cilindro, prisma, pirâmide, cone. Vocês já conhecem os sólidos geométricos? Muito bem! Escreva nos comentários mais coisas que têm a forma de um cubo. E se quiser continuar aprendendo, inscreva-se no canal da Smile & Learn clicando na foca. Ah, e para ver mais vídeos, clique nestes quadradinhos aqui do lado. Estamos de volta. Bom, gente, então, vocês viram o videozinho lá que fala sobre os sólidos geométricos. Lá, ele estava falando sobre o prisma. Aqui na apostila, vocês vão observar que eles usam o bloco retangular, tá? Que é a mesma coisa, o prisma ou o bloco retangular, tá bom? Então, presta um pouquinho de atenção nisso na hora de fazer as atividades. Bom, então, lá na página 33, gente, vocês vão fazer da página 33 até a página 38. Tem bastante conteúdo sobre os sólidos geométricos, tá? Então, vocês vão fazer a 33, a 34, a 35, a 36, a 37 e a 38, tá bom? Então, lá na página... E aí, eu vou passar cada uma dessas páginas com vocês. Não precisa fazer agora, tá? Deixa pra fazer depois. Eu vou explicando cada exercício certinho, porque hoje tem bastante tarefa. Tem tarefa de língua portuguesa e tem tarefa de matemática, tá? Então, eu vou explicar pra vocês cada página, como cada exercício deve ser feito, porque eu sei que às vezes tem uma dificuldadezinha pra fazer, e aí depois vocês façam, tá bom? Tem o dia todinho pra vocês fazerem. Então, lá na página 33, de olho, né? Oh, meu Deus! De olho nos sólidos geométricos. Então, eu tenho lá 2 fotos de 2 prédios. Então, tá assim. Você já viu prédios com formas diferentes, como estes nas fotos a seguir? Então, observem as fotos certinha. Olhem embaixo de cada foto. Lembra que a Pro fala que sempre tem uma legenda, sempre tem uma explicação. Que foto é essa, da onde é, o que é, tá bom? Então, observe a estrutura desses edifícios e escreva com qual sólido geométrico eles se parecem. Então, com qual sólido essa primeira foto se parece? Parece com o quê? E essa segunda se parece com o quê? É uma pirâmide? É um cilindro? É o quê? É um bloco retangular? É um cubo? Tá bom? Sempre prestando bastante atenção, tá? Aí, lá na página 34... eu tenho um prédio ali que é muito lindo e maravilhoso, que eu acho. Quando você olha para este conjunto de prédios, não lhe parece caixas empilhadas? Gente, parece assim, tipo, um monte de caixinha, uma em cima da outra. Olhem lá. Então, vocês vão observar esse conjunto de prédios. Aqui embaixo tá lá. Cada parte, cada caixinha dessa que parece que tá uma em cima da outra, ela se parece com o quê? Que tipo de sólido que parece? Olhem lá, observe. Parece um bloco retangular? Parece um cubo? Parece uma esfera? Com que tipo de sólido que parece cada caixinha dessa? Bom? Aí, vocês sabem que na apostila tem os pontinhos que é pra gente discutir, que é pra gente conversar.
Sempre que aparecer um pontinho ali na apostila que não precisa escrever nada, mas que era pra gente discutir em sala de aula, que era pra gente conversar, o que vocês vão fazer? Vocês vão discutir com quem tá aí na casa de vocês, conversar. Mãe, vamos aqui conversar sobre isso? Pai, vamos conversar sobre isso? Pai, mãe, tia, avó, com quem tiver em casa, tá? Então eu tenho lá, qual é o sólido geométrico que os prédios da sua cidade lembram? A gente tem um prédio aqui, né? Então, ele parece com o quê? O prédio que a gente tem aqui. Tá? A gente tem até, acho que uma aluna, a Laura, que mora no prédio. É isso, né, Laura? Em sua cidade, há algum prédio na forma de um cilindro? Aí vocês vão ter que ver. Porque a gente tem gente que mora na Maria Helena, na Itaúna, tem gente que mora no Porto, tem gente que mora em Nova Londrina. Então, aí isso é pessoal, né? Então, a gente sabe que aqui na nossa cidade não tem muitos prédios, né? Nem na Itaúna, nem na Maria Helena, não tem prédios, né? Então, é por isso que a gente não, que é pessoal, que vocês não precisam escrever, é só para conversar, tá bom? Então, lá na questão 1, tá assim. Você já estudou os sólidos geométricos? Recorte da aba o nome de cada sólido e cole-o abaixo da imagem correspondente. Vocês vão olhar todos os sólidos que estão aqui embaixo, vão recortar de novo. Não, eu não tenho tesoura e tal. Vai fazendo um rasgadinho assim, bem delicadinho para colar lá, embaixo de cada sólido. É isso que vocês vão fazer. E aí, na página 35... tá assim, recorte da aba as imagens dos sólidos geométricos. Cole-as no quadro, separando aqueles que rolam com facilidade dos que não rolam com facilidade. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui é olhar para esses sólidos que estão aqui na aba, tá? Vocês estão me acompanhando, gente, na página? É muito importante, tá? Que durante a minha fala, vocês sigam ali onde eu tô, tá bom? Se tiver com dificuldade de achar a página, pede para alguém ajudar. Tá bom? Não fica só me ouvindo, vai me vendo, vai acompanhando ali a leitura, tá bom? Para vocês entenderem, então, depois como que a gente vai fazer. Então, primeiro, vocês precisam olhar ali cada sólido desse. Então, eu tenho o cubo, o bloco retangular, a pirâmide, o cilindro, o cone e a esfera. Então, eu preciso pensar assim. Aí tem tem uma tabela ali e na primeira parte está escrito sólidos que rolam com facilidade. Depois, sólidos que não rolam com facilidade. Então, um cubo, será que se eu jogar um cubo assim, será que ele rola com facilidade? Acho que não, né? E o bloco retangular? E a pirâmide? Eu também acho que não. Se eu jogar, será que ela rola? Mas e o cilindro? Eu acho que o cilindro rola. E o cone? E o cone também, ele tem uma base circular, né? E a esfera? Nossa, melhor ainda. Então, vocês vão colar os que rolam com facilidade e os que não rolam com facilidade, tá? Depois embaixo tá assim, qual característica tem os sólidos que rolam com facilidade? Então, vocês vão escrever ali embaixo, qual que é a característica desses sólidos que rolam com facilidade? Qual que é essa característica? Eles apresentam partes arredondadas. Lembrem-se disso na hora de fazer, tá bom? Então, embaixo eu tenho um quadro explicando para vocês por que tem essa diferença. Sólidos que rolam com facilidade, sólidos que não rolam com facilidade. Por quê? Porque eles são separados. Então, os sólidos que apresentam partes arredondadas que rolam com facilidade, eles são chamados de corpos redondos. É muito fácil de lembrar. Corpos redondos, partes arredondadas, rolam com facilidade. E os sólidos formados somente por partes planas, por partes retinhas, eles não rolam com facilidade, são partes planas, retinhas, então eles são os poliedros. Que palavra difícil. É difícil, mas vocês já vão se acostumar, tá bom? Então, são os poliedros. Então, ali eu tenho corpos redondos, eu tenho a esfera, o cone e o cilindro. Poliedros, eu tenho bloco retangular, cubo e pirâmide. Então, vamos para a página 36, estamos quase acabando. Ali na página 36, vocês vão usar o material de apoio. Vocês vão lá no material de apoio de vocês e vocês vão tirar essa partezinha aqui, tá? Dá pra ver? Certinho? Dá. É que a minha é um pouquinho diferente da de vocês, tá? Vocês vão tirar, vocês vão utilizar um material de apoio para fazer essa atividade. Depois vocês vão responder a questão 4, que é
que é bem facinho. Vocês precisam utilizar essa montagem que vocês fizeram com o material de apoio para fazer a atividade 4. E na página 37 também vocês vão utilizar o material de apoio. Dá pra ver, né? Aqui. E aí vocês vão responder as questões de acordo com o que vocês formaram com o material de apoio, tá? Vai utilizar cola. Ai, pronto, tenho cola em casa, ficou na escola, é Cristo, Jesus. Gente, quando vocês forem lá na escola para pegar o material de vocês, vocês sabem onde ficam tudo. Então, vocês já sabem que a cola de vocês fica naquela caixinha transparente. Tá tudo lá. Lápis, borracha, tá tudo em caixinha transparente, tá? Pode ir lá, tudo tem o nominho de vocês. Quem precisar, precisa de cola, pode ir lá buscar. Tá tudo lá, o material de vocês, tá bom? Vocês vão responder as questões também de acordo com o que vocês formaram. Lembrando que amanhã eu vou corrigir tudo. E na última página, finalizando que é a página 38, vocês vão responder também de acordo com tudo que vocês fizeram até aqui, tá? Então, de novo, façam com atenção, com concentração. Ai, tô cansada, ai, para um pouquinho e volta, tá? Se precisar de ajuda, pede sim pra mãe, pro pai, pra tia, pra avó, pra ajudar vocês, tá? A realizarem as atividades. E amanhã eu vou corrigir tudo que a gente fez hoje sobre os sólidos geométricos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a agenda de vocês. Pode pegar a agenda, que eu vou esperar. Vocês vão abrir lá na página, no dia 7 de abril. Abram lá no dia 7 de abril, que eu vou esperar. Já abri, até tomar meu chá. E aí, vocês vão anotar lá. Tarefa de matemática. E aí, vocês vão anotar. Atividades da página 33, 34, 35, 36, 37, 38. Meu Deus do céu! Vocês acham que é só isso? Não, tem mais. Anotem isso daí que eu acabei de dizer. E depois, vocês vão anotar. Língua portuguesa, página 15, página 14 e 15 do livro de atividades, tá? Então, página 14 e 15 do livro de atividades. Então, você tem bastante coisa para fazer hoje, tá? 2 tarefas, matemática e língua portuguesa, tá bom? Dá um pause para anotar, tá bom? Não se perca, pode voltar o vídeo. Então, a gente tem muita coisa pra fazer hoje, tá bom? E façam com atenção. Pode pedir ajuda pro pai, pra mãe, pra quem estiver junto com vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã eu volto pra corrigir tudo, tá bom? Um beijo. Até amanhã.